Olá, eu me chamo Ana e esse vídeo está sendo feito para a disciplina de Plantas de Lavoura 2. O professor responsável é o professor Ivan Ricardo Carvalho e o meu assunto é sobre manejo e controle de doenças em batata inglesa. A batata, ela tem a origem sul-americana e seu centro de origem é a região andina ao redor do lago Titicaca, no Peru. Possui uma grande importância econômica, visto que serve para alimentação humana e animal, principalmente nos trópicos. Essa hortaliça, ela armazena o amido como material de reserva, que é a principal fonte de carboidrato na alimentação humana, então sendo responsável por cerca de 70% da energia que é consumida. A batata inglesa, ela é um dos alimentos mais consumidos no planeta devido às diferentes formas do seu consumo, ficando então apenas atrás dos laticínios, do trigo e do arroz, sendo considerada a primeira commodity não grão. A cultura ela pode apresentar até três safras anuais, sendo 4 estados responsáveis por 82% da produção nacional. Esses estados são Minas Gerais, Paraná, São Paulo e o Rio Grande do Sul. A batata ela é uma dicotiledônia perene, da família das solanáceas, pertence ao gênero Solano, e é uma cultura que possui mais de 2.000 espécies, onde cerca de 20 espécies são cultivadas, já que ainda então existem muitas espécies silvestres. Ela é propagada vegetativamente por meio de tubérculos, que são clones da planta-mãe. Dispõe de caule aéreo, e quando o caule ele é oriundo do tubérculo-mãe, chamamos ele de rama, que pode ou não vir a se ramificar. E também a planta apresenta folhas compostas. Apresenta também estolões, que são caules subterrâneos modificados, e em algumas extremidades desses estolões acontece então a formação dos tubérculos de batata. O estímulo para que essa tuberização aconteça vai ser devido ao balanço hormonal da planta, sendo muito influenciado então pela cultivar, pelo tamanho e pela idade fisiológica do tubérculo semente, principalmente pelo fotoperíodo, a temperatura, a umidade e também a disponibilidade de nutrientes no solo. A batata ela possui 5 estágios de desenvolvimento da cultura, né? Que vai desde a brotação até a maturação de campo, que é quando a gente retira os nossos tubérculos do campo. A batata inglesa, como eu já disse, ela se propaga vegetativamente, então ela precisa de uma parte dela mesma para brotar e iniciar um novo ciclo. A gente planta as batatas em sulcos e as linhas devem permitir então que o tráfego de máquinas seja possível para que a gente possa realizar os tratos culturais. A profundidade de plantio vai depender então das condições de cada tipo de solo aonde vai ser realizado o plantio. E a quantidade de tubérculo semente que a gente vai utilizar vai depender do tamanho deles, que sempre a gente tem que levar em consideração que tem um tamanho homogêneo. Quando a planta ela chega no estágio vegetativo que inicia a tuberização, é recomendado então realizar a amontoa, que é um processo que consiste então em cobrir de terra a base das plantas para proteger as raízes adventícias e também os tubérculos, para então que eles se firmem melhor ao solo e também tenham um melhor espaço para poder se crescer e se desenvolver. A batata inglesa é uma cultura, então, também altamente responsiva à adição de nutrientes do solo, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Por isso, então, a nossa fertilidade da nossa área é um fator muito importante para a gente obter altas produtividades. A batata ela tem a sua produção afetada por diversos fatores, e principalmente como doenças, plantas invasoras ou até mesmo pragas. As daninhas, elas podem causar um efeito direto ou indireto na cultura, sendo também reservatório de nematóides ou abrigo para insetos pragas e também para ácaros. E também podem ser hospedeiras das principais doenças da cultura da batata. E podem também virem a se tornar competidoras por nutrientes, dependendo de como é que está a fertilidade do solo. O cuidado com as invasoras nós devemos ter desde o preparo do solo até a colheita das batatas, sempre retirando então as plantas que são indesejadas. O batatal também ele é povoado por uma razoável quantidade de insetos e algumas espécies de ácaros, e essa diversidade e a quantidade vão variar de acordo com a região, como é cultivada, quais são as cultivares utilizadas e o clima. Os insetos pragas eles podem causar danos diretos e indiretos à cultura também,
e aonde os diretos vão ser devido ao consumo dos folíolos e as outras partes importantes da planta, e os indiretos vão ser causados principalmente pela transmissão de doenças virais, bacterianas e fúngicas, porque a batata ela tem uma predisposição a essas doenças. Bom, como eu já disse, a batata ela é afetada por diversos fatores, ela já tem uma predisposição, e os insetos pragas são os principais vetores das nossas principais doenças na batata. As doenças que são causadas por fungos, então, nós temos a requeima, que ela é a principal doença da batata no mundo, e a ocorrência vai acontecer, então, em temperaturas mais baixas, mais amenas, que vão ser em torno de 12 a 18 graus, e também quando nós temos uma umidade relativa do ar acima de 90%. Vai se manifestar primeiro nas folhas mais novas, aonde vai causar, então, manchas grandes e um escurecimento do caule. A pinta preta ou a mancha de alternária, a ocorrência vai, então, acontecer ao contrário da requeima, vai acontecer em temperaturas altas, acima de 24 graus, e também com uma umidade do ar acima de 90%. Então, portanto, é uma doença nas lavouras de verão. Do contrário da requeima, ela vai atacar, então, as folhas mais velhas da planta e vai causar algumas lesões concêntricas, que vão ser mais secas e menores que a da requeima. E pode provocar, então, uma desfolha total da planta, reduzindo, então, o ciclo da cultura e, em consequência, a qualidade da nossa batata. As cultivares atualmente utilizadas no Brasil, todas elas são suscetíveis à pinta preta. Então, isso vai requerer uma necessidade de aplicação de fungicida muito maior. E esses custos de fungicida vão representar em torno de 10% do nosso custo de produção. A crosta preta, ela é uma doença que vai se espalhar principalmente por meio da batata semente e por máquinas que estão contaminadas, que passaram por uma área que estava doente. Vão surgir, então, principalmente nos solos frios, atacando inicialmente os brotos, antes e após a sua emergência. Então, vai acabar afetando diretamente o nosso stand de planta e a nossa uniformidade da lavoura. A sarna pulvurenta, ela é uma doença que vai afetar as raízes e os tubérculos da batata. Nas raízes, ela vai formar pequenas galhas que são similares às dos nematóides, até mesmo podem ser confundidas, mas os danos eles não ocorrem principalmente nos tubérculos. Eles vão ocorrer principalmente nos tubérculos, mas eles vão formar uma pústula superficial, como a gente pode ver na imagem, que vão liberar esse patógeno. A podridão seca ou o olho preto, ele vai afetar somente os tubérculos, provocando então o apodrecimento antes e após a colheita. Se dá principalmente por ferimentos mecânicos ou causado por insetos, e as temperaturas mais altas são favoráveis para que essa doença ocorra. O olho pardo, ele vai afetar também somente os tubérculos, onde vai causar essas lesões superficiais, como a gente pode ver, que vão ser mais localizadas próximos aos estolões. E ela pode ser confundida com algumas doenças das lenticelas. A sarna prateada é uma doença muito comum também, e ela afeta a pele dos tubérculos, que seria a nossa periderme, e não vai se aprofundar até a polpa. As doenças causadas por bactérias, então, nós temos as principais, são 3, que seria a murcha bacteriana, que vai se desenvolver em temperatura e umidade alta. Ela também está presente em quase todos os nossos solos do nosso país e pode atacar diversas espécies de plantas, não apenas a batata. Ela vai provocar a murcha da planta e a exudação de um pus bacteriano nos tubérculos, então que inviabiliza a comercialização. A podridão mole ou a canela preta é uma doença também muito comum nas nossas lavouras que são conduzidas no verão. Elas são favorecidas, então, também por temperatura e umidades altas. Ela vai acontecer, então, o apodrecimento da batata, das ramas e também dos tubérculos no campo ou até mesmo no armazém. A sarna comum, ela é um patógeno muito bem adaptado aos nossos solos, aonde ela pode estar presente antes do plantio, mas é transmitido também pela batata semente. E essa doença também ataca apenas os tubérculos. As virais, nós também temos 3, que seria o enrolamento das folhas, que ela é considerada a principal virose infectando as plantas de batatas no Brasil. E os sintomas primários eles vão resultar numa infecção de plantas no campo
e vai caracterizar por apresentar, então, o enrolamento dos folíolos do ápice da nossa planta e também o amarelecimento da base dos folíolos. Entre as várias espécies de pulgões que são capazes de transmitir, o Myzus persicae é o principal. Esse mesmo ácaro, esse mesmo pulgão, desculpa, ele vai ser responsável pelo vírus do mosaico, que ele é a nossa virose mais importante economicamente para o batatal, sendo então atualmente considerada a principal causa da degeneração da nossa batata semente. A clorose, ela no Brasil é um patógeno emergente, tendo sido então constatada após elevadas população de mosca branca em lavouras de batatal, da lavoura de batata. A infestação da planta pelo vírus ele pode resultar, então, na produção de tubérculos que vão estar infectados. Então, a gente não vai poder utilizar esses tubérculos como batata semente no próximo ciclo. E das doenças causadas por nematóide, no Brasil nós temos duas, que seria o nematóide das galhas, que vão possuir, então, uma diversidade de plantas hospedeiras, o que vai dificultar muito a utilização da rotação de culturas para o controle desse nematóide. A infestação das raízes dos tubérculos vai se dar pelo estágio juvenil do nematóide, e os calombos nos tubérculos, também conhecido como as galhas ou as pipocas, vão reduzir a nossa produção e vão afetar a nossa qualidade. Esse nematóide ele ataca principalmente quando nós temos temperaturas altas no nosso solo. O nematóide da pinta ele vai causar lesões nas raízes e nos tubérculos, embora também pode causar algum dano ao nosso sistema radicular da nossa planta, o que vai prejudicar, então, a absorção da água e dos nutrientes. E os sintomas são mais visíveis nos tubérculos, e como ele danifica o sistema radicular, a nossa qualidade do nosso produto é reduzida. Para controlar essas doenças, as principais doenças, realizar a rotação de cultura dando preferência então a cereais, como sorgo, a cana-de-açúcar ou até mesmo pastagens, evitar as áreas onde a gente já teve o cultivo de alguma solanácea anteriormente, sempre ficar monitorando a nossa lavoura, retirando as plantas doentes e levando ela para longe da nossa área, queimando ou até mesmo enterrando, sempre manter a nossa área limpa, livre de plantas daninhas, preparar o solo com antecedência e também ter muito cuidado com o tráfego de pessoas e máquinas entre as áreas que estão sadias e as áreas que estão doentes. Sempre escolher também áreas onde o nosso solo é bem drenado, evitando o excesso da umidade. Sempre realizar análise de solo para verificar como é que estão os teores dos nossos nutrientes. Quando for aplicar agrotóxico, sempre utilizar a dosagem que é recomendada, sempre ter a orientação de algum profissional que possa auxiliar nessa orientação, e também sempre ter um cuidado na colheita, evitando que ocorra o machucamento, que machuque o nosso tubérculo, para que não ocorra nenhum dano mecânico, seja ele na colheita, no transporte ou até mesmo no armazenamento. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu agradeço a disponibilidade e tempo por assistir o meu vídeo, e qualquer dúvida, aqui está o meu contato. Muito obrigada.